Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, sábado, dia 14/8, vamos dar continuidade a nossas reflexões sobre vocações e a Semana Nacional da Família. Querido irmão e querida irmã, abençoado sábado e desde já desejo um ótimo domingo para você e toda a sua família. Vamos dar continuidade às nossas catequeses refletindo nesse mês de agosto sobre as vocações e junto falando também sobre a Semana Nacional da Família. Na pergunta de hoje, nós vamos refletir como escolher entre o sacerdócio, a vida consagrada e o matrimônio? A resposta à proposta de Deus deve ser dada a partir da história, dos dons, dos carismas e dos talentos de cada um. Só eu posso decidir o caminho a seguir. Deus chama para a santidade. Eu respondo optando livremente. Nesse processo, posso e devo ser ajudado, nunca coagido. Seja qual for o caminho escolhido, Deus está ao meu lado com a sua graça. Graça esta simbolizada e realizada nos sacramentos. Querido irmão e querida irmã, refletindo sobre esta pergunta, nos leva a pensar da seguinte forma: todos nós nascemos com uma missão, com um dom. E ao longo da nossa vida, esse dom vai cada vez mais aparecendo, marcando presença na nossa vida. Aí, começamos a nos descobrir para aquilo que gostamos. E começamos a nos dedicar. É verdade que muitas vezes passamos por vários e vários caminhos. Às vezes achamos que encontramos uma resposta, mas depois aparecem outras. E assim vamos ao longo da nossa vida, até nos encontrar verdadeiramente. Esse é o ciclo da nossa vida, para com tudo que vamos fazer. Desde a escolha de qual faculdade eu devo fazer, qual profissão eu devo seguir, até aonde encontramos o nosso dom. Para qual vocação eu sou chamado? Para ser um sacerdócio? Para ter uma vida consagrada, ser um religioso, uma religiosa? Ou constituir uma família, um matrimônio? Muito de nós já nos encontramos em alguma vocação. E hoje seguimos este caminho, esta missão a qual fomos chamados. Deus chama cada um de nós para a santidade. E nós é que optamos livremente a qual caminho iremos seguir. E é claro que dentro desse processo, nós vamos recebendo muitas ajudas. Muitas pessoas vão aparecendo em nossa vida e ali vamos nos encontrando para seguir aquela missão. Por isso, devemos sempre orientar, ouvir, aconselhar. O diálogo é a melhor saída. Eu não posso coagir uma pessoa, impedi-la de fazer algo que é bom para o seu coração, mas devo alertá-la para algo que não é bom. Por isso, devemos dar força quando os nossos jovens querem seguir o caminho de se tornar um sacerdote, um diácono, uma irmã, para seguir a sua vocação. Devemos dar força para que ele se encontre verdadeiramente neste caminho. Assim, são as pessoas, quando têm muito amor uma com a outra e decidem se unir em matrimônio. É claro que deve ser um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de fidelidade, para que isso dê bons frutos
e que os filhos possam aprender, vendo como os pais se comportam uns com os outros. Por isso é importante descobrirmos para que Deus está me chamando, para onde devo ir, qual caminho devo seguir. Que você possa ouvir a voz de Deus. E se você já encontrou a sua vocação, que beleza! Continue seguindo firme a sua missão. Se você ainda está na dúvida, no meio do caminho, parado, sem saber para onde ir, ouça a voz de Deus. Ele nos fala o tempo todo, nos alertando e mostrando qual a direção devemos seguir. Mas para que você escute a voz de Cristo, é necessário que você tenha muita fé e que pratique os seus ensinamentos, os seus mandamentos, para que você possa, com muita alegria no seu coração, seguir a vocação a qual você foi chamado ou foi chamada. Que Deus abençoe a todos aqueles que se encontram e seguem esse caminho com muito amor e não abandonam, porque a caminhada não é fácil, mas desistir também não é a melhor opção. E agora, para nos ajudar na nossa reflexão, falando um pouco também sobre a Semana Nacional da Família, como falamos aqui, o matrimônio é uma vocação, nós iremos refletir hoje o artigo de Dom Valmor, chama-se Ternura do Abraço. Ouçamos com atenção. Esse artigo foi publicado no dia 13/8 e se encontra disponível no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Igreja Católica, ao celebrar a Semana da Família, faz coro ainda mais fortemente com outras instituições da sociedade, para mostrar a importância de se investir na família. O contexto familiar é a escola onde se deve aprender a ternura que inscreve em cada pessoa, o sentido da vida, dom inviolável. A ternura ultrapassa simples considerações melosas. Estrutura a conduta social na lei do amor e capacita cada ser humano para ser um dom na vida de seu semelhante. A missão que Jesus confiou a seus discípulos se efetiva no testemunho de pais e mães, que no dia a dia permanecem fiéis ao mandamento maior, a vivência do amor, oferecendo as suas vidas pela família. Deste amor brotam a misericórdia e o perdão. O resultado é a fecundação do indispensável tempero da ternura, com a sua luz própria, direcionando corações para o rumo certo. Assim, reconhece um evangelho da família, com capítulos que alicerçam dinâmicas qualificadas no amor. A ternura do abraço guarda, pois, um potencial estruturante. Oferece a interioridade, o equilíbrio nas relações interpessoais, conferindo-as na modulação do amor. O remédio da ternura leva à cura das dores, do cansaço e das feridas, conforme ensina a família de Nazaré. Oportuno se lembrar daquele doloroso episódio, a violência praticada pela arbitrariedade de Herodes. A ternura da Sagrada Família projetou luzes nas sombras da perseguição que ainda hoje envolvem tantas pessoas. O sofrimento das famílias de refugiados e dos descartados da sociedade. Há, pois, um evangelho da família que deve emoldurar a experiência de cada pessoa, garantindo laços de fraternidade. A família educa para a abertura ao outro, uma grande escola da fé, da liberdade e da convivência humana. Trata-se de uma escola indispensável. Sua ausência representa grande lacuna que prejudica competências humanas tão necessárias para o bem viver. A experiência da fraternidade na família possibilita o aprendizado sobre a necessidade do cuidado com o semelhante, desenvolvendo ao mesmo tempo o gosto por conseguir ajudar alguém e a humildade
para, em momento de necessidade, não recusar a ajuda oferecida. O Evangelho da Família inclui o cultivo da solicitude, da paciência e do carinho, possibilitando chegar ao princípio cristão determinante. O outro, para além de sua condição e das suas circunstâncias, é sempre mais importante. Torna-se, pois, evidente que nenhuma experiência pode substituir a singularidade da família com seu evangelho. No contexto familiar, tem-se a oportunidade de crescer entre irmãos, uns cuidando dos outros, ajudando e sendo ajudados. Essa experiência forte da irmandade, embora com fadigas e desafios, capacita o ser humano para a sociabilidade, alicerçando a configuração das relações políticos sociais. O círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos se alarga em uma grande família, possibilitando uma comunhão sempre mais profunda. O Papa Francisco faz um apelo na carta encíclica sobre a alegria do amor na família. A família, ampliada de cada pessoa, deveria acolher com muito amor as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas, que devem continuar a educação de seus filhos, as pessoas com deficiência, que requerem muito carinho e proximidade, os jovens que lutam contra uma dependência, as pessoas solteiras, separadas ou viúvas que sofrem com a solidão, os idosos e os doentes que não recebem o apoio de seus filhos. Incluir até mesmo os mais desastrados na condução de suas vidas. A Igreja tem a inegociável tarefa de anunciar o Evangelho da família, convocando para essa missão outras instituições. Uma tarefa que deve envolver primordialmente as famílias cristãs, testemunhando a alegria que enche o coração. Trata-se de importante semeadura, verdadeira obra de Deus. É preciso proporcionar a todas as famílias uma compreensão que lhes garanta a qualificação como escola de fé e de amor. O desafio permanente é não se contentar com um anúncio teórico e desligado dos problemas das pessoas. Deve-se oferecer a oportunidade do exercício da reciprocidade, da comunhão e na fecundidade. Esse exercício é um legado indispensável, vivido com singularidade no contexto familiar. O equilíbrio humano é a competência na administração da vida, estão profundamente vinculados à aprendizagem da reciprocidade. A ternura do abraço é muito mais do que uma simples situação de aconchego, envolvendo pais e filhos. Trata-se de lição que amadurece o ser humano na experiência insubstituível da reciprocidade. Permite desenvolver a competência para o exercício da solidariedade, se sacrificando pelo bem do próximo, vencendo a mesquinhez. Quando não se aprende a reciprocidade, carrega-se o peso do isolamento, do egoísmo, da inabilidade para seguir princípios morais. Reciprocidade não se aprende conceitualmente, mas a partir de vivências, particularmente aquelas que caracterizam a vida em família. Investir na família é, assim, imprescindível, oferecendo as condições materiais e humanas, espirituais e morais, para que todos tenham a oportunidade de alicerçar a vida na rocha invencível do amor, experimentando na fé e na grandeza da alma, na ternura do abraço. Muito bem, querido irmão, querida irmã, que belo artigo escrito pelo nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo e também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A ternura do abraço. Esta reflexão que aqui ele faz dentro desse seu artigo é muito profunda e muito tocante. Existem várias realidades de família. Muitas famílias que não têm o pai,
às vezes não têm a mãe. Famílias que muitas vezes, por algum motivo ou outro, não conseguem se manterem unidas. Não conseguem vivenciar essa alegria do amor dentro de sua família. E assim nos chama a atenção que devemos acolher a todos, tratar com respeito, com carinho. A família deve ser a grande rocha, invencível, que propague o amor, experimente a fé na mais profunda de sua realidade. E que possamos a cada dia mais rezar pelas famílias que enfrentam tantas dificuldades, ainda mais agora neste período tão difícil e desafiador que estamos vivendo. A vida em família se tornou algo complicado, difícil, desafiador. Por isso devemos sempre nos manter firmes em Cristo, pois Ele é o alicerce da nossa vida. Sem Ele, a gente cai, não consegue continuar. Que possamos a cada dia mais fazer a experiência do amor dentro de nossas famílias, para que assim possamos nos manter fortes e firmes. E principalmente famílias cristãs, que testemunhem a alegria que enche o coração. Querido irmão e querida irmã, gostaria de deixar um abraço especial para você e para toda a sua família. Reze pelas famílias, hoje e sempre. Deus abençoe seu dia, ótimo final de semana, e na segunda-feira eu te espero para mais um encontro, ouvindo mais um dos nossos podcasts, A Catequese no Seu Dia. E não se esqueça de curtir, comentar e, é claro, compartilhar. Deus abençoe.